pode permanecer com seus olhos fechados. Oh Pai, não existe lugar melhor para estar do que a sua presença. A sua presença nos cura, a sua presença nos transforma, a sua presença nos ergue, Senhor, a cada dia. Oh Pai, obrigada pela tua presença, porque nós podemos desfrutar dela todos os dias. Pai, a sua palavra diz o que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios. Senhor, nós queremos te dar a cada dia a nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos projetos, para que possamos, Pai, ser um instrumento nas tuas mãos, para fazer a tua vontade, Senhor, nessa terra. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Nós somos tão gratos, Pai, a Ti, por tão grande salvação, por tão grande amor, por tão grande resgate, Senhor, com as nossas vidas. Oh, obrigada, Pai, pela sua presença, porque ela é real, porque ela é real nas nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite para engrandecer o teu nome e para celebrar, Pai, teus grandes feitos nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nós damos liberdade para nos conduzir em todas as coisas. Nós amamos a sua presença e desejamos a manifestação dela nesse lugar, nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar, glória a Deus. Obrigada, departamento de música. Aleluia! Quem está feliz nessa noite? Tem certeza, foi xoxo. Foi muito xoxo. Deixa eu perguntar de novo, né? Para ver se vocês vão entender melhor. Quem está feliz nessa noite? Amém. Glória a Deus. Afinal de contas, nós somos uma igreja do fogo. A igreja que crê no poder de Deus, a igreja que crê na unção de Deus. Então nós somos um povo fervoroso de espírito, amados. E quando nós nos reunimos, Deus deseja se manifestar para nos alcançar. Amém? Glória a Deus. Então é uma honra estar mais uma vez aqui com vocês, poder compartilhar de um momento tão precioso. Só sabe quem experimenta. Por isso que a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Quando nós vemos algo, nós apenas imaginamos que é bom. Mas quando nós provamos, nós sabemos que nada pode ser melhor do que a palavra de Deus revelada ao nosso coração. A palavra que é revelada e que nos torna e que nos leva para uma posição de fato comermos o melhor dessa terra. Amém? Aleluia. O Rafael falou a respeito da Luminai, né? Esse evento é o Dia Luminai. E você sabe qual é o objetivo da Luminai? O objetivo assim mais geral, vamos dizer assim. É que ela possa nos manter conectados, associados, juntos, recebendo da mesma palavra para que nós possamos avançar e continuar avançando a cada dia. E queridos, você sabia que as suas associações e as suas conexões estão definindo qual vai ser o seu futuro? Amém. Aleluia. Por isso que o ministério pensou em algo para não deixar você e eu sem algo que possa nos alimentar, sem algo que possa nos conectar com a visão que nós cremos, com a palavra que nós recebemos. Então nós precisamos entender que com quem nós nos associamos, com quem nós nos conectamos, com quem ou com o que vai definir aonde eu vou chegar. E para nós começarmos, para você entender a importância desse momento, dessa palavra, e desse dia Luminai que nós estamos aqui, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. Aleluia. Se você quiser dar aleluia, glória a Deus, é bom, irmãos. Amém. Eu vou mexer com vocês nessa noite, porque
é importante, amados, que nós possamos expressar a gratidão, o amor de Deus por nós. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós estamos falando de conexão e associação. Então a Bíblia está dizendo que nós não devemos nos enganar, porque com a quem nós andarmos, com quem nós nos associarmos, com quem nós nos conectarmos, vai trazer para nós boas coisas ou coisas não tão boas. Volta um pouquinho em 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 9. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Paulo escreve assim aos coríntios: já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Versículo 10, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo, não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Será que é sério o que nós estamos lendo aqui na palavra? A Bíblia está nos chamando a atenção, a palavra de Deus está nos sinalizando, dizendo assim, olha, com quem você anda, tem um ditado no mundo, pergunte quem você é, como é? Pergunte com quem andas, eu vou dizer quem tu és. Então, de fato, amados, nós precisamos entender que nós temos um propósito nessa terra, que nós temos um chamado, que nós temos um ministério, que pode ser um ministério nos 5 dons, ou pode ser o ministério da reconciliação, o ministério de socorros, mas a Bíblia está dizendo, com quem nós andarmos, vai definir se nós vamos cumprir o nosso propósito ou não. Então, nós precisamos nos associar com pessoas que façam o que conosco? Nos chame para perto de Deus. Uma pessoa chegou para mim hoje e disse, Adriana, mas ela vai ter que dirigir o culto pela primeira vez, amanhã pela manhã, lá em Maceió, e ela está desesperada. E eu disse para ela, se você está perto de mim, ou você vai, ou você vai. Por quê? Porque há uma unção na minha vida para levantar pessoas. Há uma unção na minha vida que vai te empurrar, que vai te colocar na posição que Deus quer. E Deus te chamou para andar como mágico e vencedor. Deus nos chamou para andar, amados, como aqueles que andam como quem sonha. Que tem propósito, que sabe aonde quer chegar. Então nós precisamos estar perto de pessoas que nos incentivem. E amados, nada melhor do que essa palavra, porque quando nós lemos, ela dá empurrão na gente. Ela diz, vamos lá. Deus, Ele nunca vai desistir, nem de mim, nem de você. Se muitas vezes as coisas não estão acontecendo, às vezes, amados, sou eu e você que desconectamos da fonte. Mas a fonte está sempre disponível para mim e para você, para que possamos andar cheios. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Quem se enche, amados, sou eu e você. A Bíblia diz que quem busca, acha. Porque alguns têm mais? Porque buscaram mais. Porque a Bíblia diz que Deus não tem filhos prediletos. Deus, na verdade, Ele acrescenta mais em quem está mais perto. Só isso, amados. Agora, qual é o desejo de Deus? Acrescentar mais na sua vida e na minha vida. Deus quer que onde nós passemos, as pessoas possam sentir o bom perfume de Cristo. Que onde nós passemos existe uma ousadia que quando alguém falar que está enfermo, a gente vai dizer, seja curado. Quando alguém dizer que há falta, a gente vai dizer assim, a palavra de Deus diz que Ele é o nosso bom pastor e nada vai te faltar. Nós precisamos ter ousadia, amados, e ousadia vem por relacionamento. Quanto mais perto eu estou de Deus,
mais eu estou conectado com o que Ele tem no coração, e mais eu confio, e mais eu abro a boca, e mais as coisas acontecem. Porque nós somos chamados para chamar à existência o que não existe. Se nós ficarmos calados, querendo que as coisas aconteçam, nada vai acontecer, amados. Porque Deus estabeleceu princípios, e princípios precisam ser cumpridos. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós precisamos entender com quem nós estamos nos conectando. E sabe, queridos, existem amizades que às vezes Deus já falou com você que não convém. Aleluia. E você insiste em continuar. Só que isso está te afastando de Deus. Então, cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Porque tem pessoas que vão acreditar com você, mas tem pessoas que não vão acreditar. Então, tem pessoas que vão dizer, estou contigo e não abro. Mas tem pessoas, querida, que não vai estar. Então, cuidado com quem você está se associando. Se associe com a palavra. Sabe, o apóstolo Bud, ele dizia assim, eu só preciso de 5 minutos conversando com alguém para saber o nível de fé que ela está. Se nós chegarmos perto de alguém que tem sempre uma palavra negativa, que está sempre reclamando, daqui a pouco você vai estar do mesmo jeito, percebendo ou não. Aleluia. Por isso que nós precisamos ter cuidado com quem nós andamos. De fato, amados, a Bíblia diz que nós devemos amar a todos, nós devemos considerar a todos, mas nos associarmos, compartilharmos o nosso íntimo, sentar na mesa e comer, infelizmente não é com todos, deveria. Amém? Glória a Deus. Então, existe uma matéria que Deus colocou no meu coração para nós conversarmos um pouco nessa noite. E essa matéria se chama Ministério Prático. Quem já foi aluno de 2º ano aqui? Pronto, vocês já pagaram essa matéria. E eu creio que Deus vai renovar algumas coisas no seu coração nessa noite. Então, quando nós falamos a palavra ministério, no grego quer dizer diaconia. Que na referência Strong quer dizer serviço ou especialidade daquele que executa os pedidos dos outros, ou seja, trabalho ou proteção de serviço. E sabe, queridos, quando nós falamos de ministério, normalmente nós associamos à igreja e normalmente nós associamos ao ministério que aparece. Não sei por que isso, né? Acho que é só em Maceió. Mas a palavra ministério quer dizer serviço. E nós servimos ao Senhor, não apenas na igreja, mas na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. Onde nós chegamos, nós somos o garçom de Deus. Somos aquele que tem uma boa palavra para incentivar as pessoas. Somos aqueles que oram para que as pessoas sejam curadas. Somos aqueles que têm um bom conselho para dar. O que é isso? Serviço. O que é isso? Ministério. Então, o ministério que Deus nos chamou é na igreja e fora da igreja, não só aqui. Amém? Agora, quando a matéria fala ministério prático, o que ela quer dizer com prático? Para mim, eu estudando esses dias, o prático quer dizer real. O ministério real, o ministério do dia a dia. Porque nós temos a ideia que ministério é glamour. Ou vocês nunca pensaram? Eu pensei que ministério é um glamour. Você chegar aqui em cima, pregar a palavra, embaixo da unção. Meu Deus, que coisa boa, eu queria ser Adriana. Será? Será que você está disposto a pagar o preço que a Adriana paga? Eita, agora apertou, não foi? E queridos, não é um preço para dizer para vocês que é um preço pesado, é porque existe uma graça. Quando nós chegamos aqui, não é a Adriana, é a unção de Deus que faz. Nós somos apenas um vaso, um vasilhame, uma vasilha, qualquer coisa que Deus queira usar.
Porque quando Deus quer falar conosco, Ele usa uma criança, uma placa de trânsito, Ele usa um passarinho que chega na sua porta. Ele pode se manifestar de várias formas para dizer que Ele é Deus na sua vida. Aleluia! Então o fato, amados, de estar num púlpito, estar no microfone, é apenas uma responsabilidade a mais. Mas quando nós estamos no nosso dia a dia, precisamos viver esse ministério. Precisamos ser representantes de fato de Cristo. Precisamos engolir sapo muitas vezes. Aleluia. Por quê? Porque nós somos um povo que crê nessa palavra, e a Bíblia diz que os que são fortes na fé devem suportar os fracos. Se você cresceu, se você tem um rema, se você está avançando, se prepare, porque pessoas que nasceram de novo vão chegar perto de você e vai querer ver na sua vida e na minha vida o ministério prático, no dia a dia, a palavra certa, o momento certo, a ação certa para se fazer. Amém! Glória a Deus! E nós vemos, amados, à medida que a gente vai estudando a palavra de Deus, que algumas associações fizeram muita diferença para que o propósito de Deus fosse cumprido. Nós vemos a associação, uma associação poderosa que eu amo, ensino muito sobre esse assunto. Vou passar rapidamente, que não é o proposta, sobre Elias e Eliseu. Queridos, Elias era um profeta levantado por Deus poderoso. E sabe, amados, que ele fez muitos milagres. Mas um dia ele recebeu uma palavra que Jezabel iria atrás dele para o matar. E sabe o que esse profeta fez? Ele se escondeu. E você e eu podemos nos perguntar, como pode alguém que é tão poderoso, um profeta que fez tantos milagres, se esconder? Tem alguém perfeito aqui? Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa, às vezes a pressão vem. E a vontade que a gente tem é de se esconder. A vontade que a gente tem é de sair daquele caminho que Deus nos chamou. Mas o que acontece? Esse profeta se escondeu. E Deus, amados, fez uma forma de pegar o profeta e dizer, ei, não te chamei para estar aí não. Olha para o vizinho do lado e diga, ei, você tem certeza que você está cumprindo o propósito de Deus? Porque se você não está cumprindo e estiver escondido, hoje é o dia que Deus vai te tirar de lá. Aleluia. E sabe, queridos, e Deus fala com o profeta e fala para o profeta o seguinte, vai lá e unge Eliseu como profeta para ficar no teu lugar. Imagina isso. Aí Deus chega para o profeta e diz, unja outro que vai ficar no seu lugar. Queridos, entendam uma coisa, a nossa vida ministerial é etapas. Existem etapas que eu vou seguir, existem fases que eu vou seguir, e se Deus quiser levantar outra pessoa para continuar, não tem problema nenhum, amém? Porque as pessoas têm uma dificuldade, acham que é dele. Querido, se Deus quiser levantar outra pessoa, Deus pode levantar, e está tudo bem. E sabe, queridos, quando Elias ungiu Eliseu para ficar no seu lugar, fala os estudiosos que ele serviu Eliseu por 20 anos, servindo a ele, aprendendo dele, se associando com ele, caminhando com ele. E a Bíblia relata que Elias fez 7 milagres, mas Eliseu fez 14. Sabe por quê? Porque antes de Elias partir, Eliseu chegou para ele e disse assim, olha, eu só quero uma coisa, eu quero a unção dobrada. Eu quero o ministério dobrado que está na sua vida. E ele disse, difícil coisa pedir. Diz, por que foi difícil para Elias? Porque a unção não era dele, amados. A unção é de Deus. Mas a fidelidade que houve na vida de Eliseu em relação à vida de Elias fez com que aquela unção viesse sobre a vida dele e ele desse continuidade ao que estava no coração do Pai. Amém? Nós temos também a associação entre Moisés e Josué. Queridos, Moisés foi um homem poderoso, fez muitas coisas, e Josué foi levantado para dar continuidade ao ministério de Moisés. E a Bíblia relata que Deus chegou para Moisés, na verdade Deus pediu para que Deus
Moisés pediu a Deus que levantasse uma pessoa para não deixar o povo sem um líder. E Deus chegou para ele e disse: levante Josué. E a Bíblia relata lá em Deuteronômio que Moisés impôs as mãos sobre Josué e o espírito de sabedoria que estava sobre ele veio sobre a vida de Josué, que deu continuidade ao ministério dele. Aleluia. Com quem nós andamos, com quem nós nos associamos, com quem nós compartilhamos o nosso ministério, vai definir muita coisa na nossa vida. Amém? Aí nós vemos também o ministério de Jesus. Queridos, a Bíblia relata que Jesus, ele veio como homem, mas veio perfeito. A Bíblia diz que ele tinha plenitude do Espírito sobre a vida dele. Nós temos parte, mas a plenitude estava sobre Jesus. Mas Jesus saiu levantando discípulos, levantando pessoas para que se associassem com ele. E amados, a Bíblia diz que ele levantou 12, depois levantou 70, mas entre os 12 ele tinha 13, entre os 13 ele tinha um mais chegado. E quando Jesus passou para a maior pressão na vida dele, amados, que foi no Getsêmani, ele convidou os 13 para estar com ele orando. Sabe que eu e você tem hora que no nosso ministério, que na nossa caminhada, nós precisamos ter pessoas para nos socorrer nesse momento? Nós pregamos a palavra da fé, mas a palavra da fé não está desassociada que nós somos um corpo, e como corpo nós precisamos um dos outros. Aleluia, aleluia. E nessa caminhada, amados, quem nós estamos socorrendo? Quem é que nós estamos socorrendo? E quem está socorrendo a nossa vida quando nós precisamos? Nós precisamos ter pessoas perto de nós para nos ajudar, para nos socorrer. Porque o ministério, amados, vem pressão, sabia? Ministério vem perseguição. Ministério vem afronta. Vem. Mas a graça de Deus que vem sobre a sua vida, lhe coloca numa posição de superar todas essas coisas. E você e eu conseguimos avançar e seguir adiante. Porque nada pode parar um homem ou uma mulher de Deus que se posiciona em cumprir o que Deus chamou para fazer. E sabe o que é nada? É nada. Se você e eu pararmos, é porque nós permitimos que aquela pessoa, que aquela circunstância, que aquela situação nos pare. Mas nós, se nós decidimos que vamos avançar, há uma graça, há uma força, há uma capacidade. Queridos, sabe aquele dia que você está até cabisbaixo? Aí Deus levanta uma pessoa para ligar para você, para dizer exatamente o que você precisa. Isso é o que, queridos? É o amor de Deus, é a graça de Deus. É Ele dizendo para mim e para você: vamos, vale a pena, levante-se, se alimente, prossiga a sua carreira, ainda tem muita coisa para você fazer. Ministério prático é ministério real, é a vida real do dia a dia, é a vida que você acorda com vontade e tem dia que você não acorda com vontade, mas você faz a si mesmo, porque a palavra manda você fazer. Aleluia. E sabe, queridos, que quando nós estamos sem vontade e fazemos, a graça vem e nos assiste, e nos levanta, nos fortalece para que nós possamos continuar crescendo e avançando a cada dia. Amém. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí em Salmos 133. Aleluia. Se você não fizer zoado, eu vou fazer sozinha hoje aqui. Salmos 133. Glória a Deus. Em Salmos 133, a palavra de Deus diz, no versículo 1: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon,
que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então a Bíblia está dizendo, queridos, que como é bom, como é agradável para Deus, quando nós estamos em unidade, quando nós estamos em união. E quando ele fala assim, é como um óleo precioso que desce. Queridos, o que é que ele faz? Ele evita atrito. Né? Quando a gente vai fritar um peixe, se o óleo estiver frio, o que é que vai acontecer com o seu peixe? Vai grudar todinho na panela. Quando o nosso óleo espiritual está frio, quando a nossa vida espiritual está fria, o que é que acontece? Tudo gruda na gente. O que as pessoas falam gruda, o que as pessoas acham gruda, a cara feia gruda, quando alguém não me viu gruda, tudo isso sai grudando, queridos. E você começa a carregar um peso sobre a sua vida que não é mais para carregar, porque você já tem a palavra, já cresceu e precisa avançar. Então, quando a Bíblia diz é como um óleo, sabe quando eu me conecto com alguém que tem a palavra, quando eu ando em unidade, a Bíblia diz que vem um óleo. A unção de Deus vem sobre para que a gente caminhe junto, sem ter atrito, sem ter problema, caminhando. Sabe, queridos, uma pessoa pode andar mais rápido, mas quando nós estamos acompanhados, nós vamos muito mais longe. E Deus não nos chamou para um ministério individual, porque nós somos um corpo. E como corpo nós precisamos estar conectados, precisamos andar juntos. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 12. Glória a Deus. Deus é bom demais. E Ele hoje perdeu feio na sua vida e na minha vida. Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12. Diz assim a palavra: porque assim como o corpo é um, diga, ele é um. Mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pula no versículo 18. Diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Eu gosto desse versículo 18. Porque, queridos, nós somos um corpo, nós estamos conectados, porque o meu braço não pode ir para um lado e a minha perna ir para outro. Né? Não tem como. Nós vamos no mesmo caminho, na mesma direção, porque nós somos um corpo e nós temos um cabeça que é Cristo. E o cabeça que é Cristo dá as diretrizes para a minha vida e para a sua vida. Mas ele diz que apesar de nós sermos uma parte do corpo, ele mesmo, no versículo 18, coloca cada um desse corpo como lhe aprouve. Então, Deus colocou a mim e a você na posição que Ele te criou para ser. Então, se o seu chamado é ensinar a palavra, ensina a palavra. Se o seu chamado é departamento infantil, esteja no departamento infantil. Se o seu chamado é departamento de música, esteja no departamento de música. É para estar no diaconato. Queridos, aonde Deus te colocar, você vai avançar e vai prosperar. Sabe por quê? Porque Deus não está vendo, queridos, a quantidade de pessoas que você está alcançando. Deus está vendo a fidelidade do seu coração. Aleluia. David Robson escreveu em um dos livros dele, ele disse assim, que ele teve uma visão, e nessa visão, ele estava numa sala de espera, esperando uma coroa. É como se ele estivesse lá para receber o galardão dele. E ele estava lá aguardando e entraram duas coroas idênticas. E ele sabia que uma era para ela, mas não sabia quem era a outra pessoa. Ele disse, essa outra pessoa que vai receber deve ser alguém muito importante. Pelo ministério que ele tinha. E quando ele olhou, amados, quem estava entrando na igreja era uma senhorinha. E ele perguntou, qual o seu ministério? O que é que você fez? E ela disse assim, o senhor não lembra de mim?
E ele disse: não, eu era aquela pessoa que arrumava as cadeiras do lado X da sua igreja, e todos os dias, quando eu colocava cada cadeira no lugar, eu declarava: aqui vai haver salvação. Queridos, o ministério dele salvou muitas vidas, mas a oração daquela mulher que arrumava as cadeiras fez toda a diferença. Então não é o tamanho do seu chamado, é a fidelidade com que eu e você executamos o que Deus nos chamou para fazer. Então, se Deus lhe chamou para ser uma bênção em algo que não aparece, queridos, se nós somos um corpo, e toda parte do membro, a Bíblia ainda diz assim, que aquele que é menor ainda é mais importante. O meu coração está aparecendo para vocês? Alguém está vendo? Agora, se tirar o meu coração, esse corpo funciona? Eu pregaria para vocês? Não. Se o diácono não chegar, não organizar, se não tiver DI, se não tiver música, se não tiver alguém que pregue, vai funcionar? Não, amados, vai ficar precário. Por quê? Porque nós somos um corpo. Nós precisamos uns dos outros e de acordo com o seu chamado, de acordo com o seu dom, de acordo com o que Deus nos chamou para fazer. Amém. Aleluia. E eu tenho uma historinha aqui bem interessante, que deixa bem claro como é que funciona essa questão de ministério. Que deixa bem claro como é que funciona essa questão de propósito, de que cada um tem o seu dom. Essa história ocorreu numa marcenaria. Vocês sabem o que é marcenaria, né? Marcenaria é onde se faz móveis. E ocorreu lá essa história. E diz que houve uma reunião lá. E essa reunião, quem estava fazendo eram as ferramentas dessa marcenaria. O que se tem na marcenaria? Se tem martelo, parafuso, serrote, metro, lixa, tem todas essas coisas na marcenaria. E eles se reuniram para fazer uma reunião e definir qual era das ferramentas que eram mais importantes. Aleluia. Às vezes a gente não olha assim e faz: eu sou mais importante, né? O meu ministério é mais importante, ele aparece mais. Será que é mais importante? Vamos ver. Aí diz que eles estavam aqui no meio dessa reunião discutindo, né? Quem era mais importante naquele espaço. Aí disse que o martelo, falaram para o martelo assim: ah, martelo, você não é importante, porque você faz muito barulho e vive dando golpes fortes. Falaram para o martelo. Aí falaram para o parafuso: olha, parafuso, você não é muito essas coisas não, porque você dá muitas voltas e não fala nada. Aí chegaram para a lixa e disseram assim: ó, lixa, tem jeitinho para você não, porque você é muito áspera e vive causando atrito entre as ferramentas. Aí chegaram para o metro e disseram assim: você se acha perfeito, vive medindo todo mundo por aí. Aleluia. Vocês conhecem alguns martelos? Aquele que faz muita zoada, talvez eu seja um martelo nessa noite, tá aqui gritando nos ouvidos de vocês, né? Mas alguns martelos, alguns parafusos que não fala quase nada, mas está lá fazendo o seu trabalho. A lixa, que é aquela pessoa que fala às vezes a verdade que você não quer escutar e você reclama porque, enfim, não está afim. Ou o metro, aquela pessoa que sai medindo todo mundo, porque fulano, porque isso, porque aquilo. Mede até o tamanho da saia da irmã, se tem manga, se não tem manga. Você não conhece ninguém assim não, né? Só em Maceió tem essas coisas, aqui em Arapiraca não tem. E aí nessa confusão todinha que eles estavam discutindo quem era mais importante no ministério ali, o marceneiro entra na sala. E aí ele chega e começa a trabalhar. E ele começa a usar todas as ferramentas. Ele usa uma, depois usa outra, depois usa outra, depois usa outra. E no final daquele dia, qual foi o resultado? Um móvel que saiu lindo, útil e único. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o meu papel no móvel que Deus quer fazer na vida das pessoas é único.
E é extremamente importante. Sabe que Deus me fez mais calma, ou mais agitada, ou mais extravagante? Cada pessoa tem uma característica. Se eu e você entendermos, nós somos únicos. Não tem ninguém igual a mim. Nós vamos entender que eu não preciso copiar ninguém no ministério para ser visto. Nós vamos entender que o que vai fazer a diferença é eu ser autêntico, ser eu, porque Deus não unge cópia, Deus unge original. Quando Deus pensou em mim, pensou em você, Ele pensou em alguém original, único, que poderia fazer a diferença aonde chegasse. Amém? Então nós precisamos entender que todos nós temos qualidades, mas todos nós temos defeitos. Mas Deus nos escolheu, e vamos dizer assim, nesse reino de Deus que nós fazemos parte, cada um tem a sua importância, e cada um vai fazer a sua parte, porque se o parafuso não tivesse, ele não tinha como terminar o móvel. Se o martelo não tivesse, ele não teria como terminar o móvel. Então, cada pessoa tem a sua importância, tem o seu papel na realização do projeto de Deus, que é alcançar vidas, transformar pessoas aonde nós chegarmos. Amém? Glória a Deus! Deus é bom! Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25. Aleluia! Deus é bom. E o diabo não vale nada. E ele perde todas as vezes na sua vida. Quando você e eu resolvemos nos levantar e dizer: quem manda aqui sou eu. Sabe, queridos, a Bíblia diz: submeta-se a Deus e resista. A resistência do crente está baixa, porque tem faltado palavra e oração. Porque quando nós estamos cheios da palavra e cheios da oração, pode vir o que vier. A gente não se intimida, a gente continua avançando. Aleluia. Mateus, o capítulo 25, a partir do versículo 14, diz assim a palavra: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Nós não vamos nos deter nessa passagem, uma passagem extremamente conhecida, mas o que eu quero te chamar a atenção é justamente quando ele diz assim, que Deus deu 5 talentos para uma pessoa, Ele deu 2 para outra e 1 para outra. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então Deus não te chamou para fazer algo que você não seja capaz de fazer. Queridos, quando nós entendemos isso, o diabo perde com força na nossa vida. Porque nós temos o hábito de olhar para nós mesmos e achar que nós não somos capazes. Mas a Bíblia diz que Ele dá o dom segundo a capacidade de cada um. Então há uma capacidade que Deus derrama na minha vida, na sua vida, para fazer o que Ele te chamou. Então a partir de hoje, deixe de dar desculpa para Deus. Aleluia. Porque às vezes chega, amados, um convite. Às vezes alguém chega doente na sua frente e você fica: meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus. Ah meu Deus, parta para cima. Crendo que se Ele colocou alguém no seu caminho para você ser bênção, Ele vai vir sobre você e vai fazer. Porque, amados, Deus não nos chamou para ser envergonhados. Deus nos chamou para ser bênção onde nós chegarmos. Há uma capacidade, uma habilidade de Deus sobre a nossa vida para fazer mais. E nós precisamos entender essas coisas. Aleluia. Ele chamou, Ele capacita. Ele colocou alguém na sua frente, Ele vai dar as palavras certas. Só precisamos abrir a boca. Aleluia. Precisamos ser mais ousados.
Sabe o que é uma pessoa ousada? Uma pessoa corajosa, aquela que nem pensa. Fazer como, foi antes de ontem, eu estava numa reunião de empresa, do meu trabalho, e a minha gerente, ela, pelo que eu sei, ela é espírita, e estávamos 3 pessoas nessa reunião. E aí, ela foi terminando a reunião, lamentando porque os pais dela estão com Covid e estão acima dos 80 anos. E estavam os 2. E ela estava muito angustiada. E na hora veio aquele impulso: você quer que eu ore pela sua família? E eu disse: meu Deus, o que é que eu fiz? Por quê, queridos? Porque eu estou no ambiente de trabalho e a gente precisa ter sabedoria, tá? Mas um impulso veio dentro de mim e eu simplesmente não pensei, abri a boca. E fiz assim: Ana, você quer que eu ore pelos seus pais? Ela olhou, né? Estava em vídeo. Ela, agora, eu fiz agora. Qual o nome? Peguei a caneta, anotei o nome. Fechei os olhos e comecei a orar. Queridos, quando terminou a oração, essa mulher estava em prantos. Chorando e agradecendo. E sabe o que ela fez no outro dia de manhã? Ela me ligou e disse: Adriana, eu estou em paz, eu dormi tão bem nessa noite, fazia tempo que eu não dormia. Queridos, a mãe dela saiu do hospital, já está no apartamento. Amados, funciona. Essa palavra funciona, nós precisamos entender. Deus me chamou para ser a boca dele nessa terra, para ser a mão dele nessa terra. Não é no púlpito só, queridos, é na terra onde nós chegarmos. Aleluia. Deus de fato tem se manifestado pouco, porque eu e você não temos cumprido. Nós ficamos esperando uma escala. Jesus, ajuda-me. A escala pode chegar, mas a escala pode ser uma pessoa na sua vizinhança. A escala pode ser uma pessoa no seu trabalho. E quando você for fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Aleluia. Porque muitas vezes nós queremos o muito, mas Deus manda falar o mínimo lá fora e eu não falo. Como é que eu quero ousadia para falar para multidões se eu não falo para uma pessoa? Aleluia. Deus é bom, queridos. Então diga assim: eu sou capaz de fazer o que Deus me mandar. Aleluia. Nós somos capazes, amados. Vamos lá em Efésios, no capítulo 4. Vamos fazer o seguinte, vamos em Marcos, no capítulo 4. É porque a hora está passando tão rápido que eu vou ter que ajustar algumas coisas aqui. Marcos, no capítulo 4. Aleluia. Versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse,
que até o vento e o mar lhes obedecem. Aí vamos por parte. No versículo 35 ele diz assim, naquele dia sendo já tarde. Sabe, queridos, quando a Bíblia relata esse detalhe, que foi naquele dia sendo já tarde, em outras versões diz já sendo noite. A Bíblia está falando que normalmente quando chega a noite as pessoas estão mais cansadas. Você já trabalhou o dia todo. E aí diz que chegou naquele dia Jesus assim, olha, eu sei que vocês já estão cansados, já é tarde, mas vamos passar para outra margem, ou seja, mais trabalho. Sabe que tem fase do nosso ministério que a gente está cansado? Ou só foi eu? Eu sou normal, não sou, gente? Aleluia. Sabe que tem fase do ministério que a gente está cansado? A gente já fez. Aí vem Jesus. E como é que Jesus fala? Fala pela palavra, fala por um sonho, fala por um profeta, assim, ei, levante-se dessa posição e siga. É mais ou menos o que ele falou para esses discípulos aqui. Vocês estão cansados, trabalharam o dia todo, mas vamos para outra margem. Vamos, se movimentem, saia da onde vocês estão. Eu tenho algo para realizar nessa nova fase. Aleluia. Nós precisamos estar em movimento sempre. Não importa se eu estou cansado, Ele renova as nossas forças, Ele nos ergue, Ele abre porta, Ele faz o que é necessário, amados, para que eu e você estejam em movimento. Aleluia. Ele diz, vamos, passem para outra margem, saiam dessa posição, mesmo cansado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No trânsito do crente, não existe a palavra pare. Existe a palavra diminua, tem uma curva mais na frente, respire um pouco. Mas a palavra pare não é para existir no ministério do crente. Porque quando nós paramos, nós retrocedemos. Eu não sei quanto a você, mas se você passar uma semana sem ler a Bíblia, a sua carne reina. Por quê? Porque quando nós paramos de fazer algo que vai nos edificar, que vai nos fortalecer, queridos, nós perdemos sempre. Então, por isso que ele diz assim, vamos, passe para outra margem. E a Bíblia diz, e eles se despediram da multidão. Sabe, queridos, quando Deus diz assim, vamos, você está cansado, mas passa para outra margem, ele diz assim, se despeça do que era antes, porque tem gente tão apegada ao que fazia antes, que não quer largar de todo jeito. Se despeça. A Bíblia diz, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para o alvo. Então, o que é que eles fizeram? Se despediram da multidão. Disseram assim, agora a gente tem outro propósito, a gente tem outro alvo. Aleluia. E diz, queridos, que quando eles se despediram da multidão, levantaram-se e foram. Jesus estava no barco, os outros barcos começaram a seguir. Veja, Jesus só chamou o barco deles. Mas sabe que a minha decisão e a sua decisão ministerial vai fazer outras pessoas olharem para a nossa vida? Nós temos uma responsabilidade enorme, amados. Quando nós falhamos, pessoas estão vendo. Quando nós acertamos, pessoas estão vendo. Quando nós avançamos, pessoas vêm atrás avançando com a gente. Nós precisamos entender o nível de responsabilidade que nós temos no reino de Deus. E parar, queridos, com meninice. Aleluia. Meninice é para quem nasceu de novo, e olhe lá, porque tem gente que nasceu de novo faz pouco tempo e é mais maduro do que a gente que está, olha. Ajuda Jesus, né? Ajuda nós a caminhar, a entender que quando nós desistimos, não somos só nós que desistimos, muitas pessoas podem desistir conosco. Amém? Aleluia! E diz que os barcos seguiram eles. Sabe, queridos, durante o nosso percurso, vão se levantar grandes temporais. Porque Jesus não disse, vamos para outra margem. Normalmente, a gente entende que quando Jesus dá uma direção, não vai ter dificuldade. Mas eles se levantaram, eles foram e o temporal veio. Deixa eu falar 3 casos aqui para vocês, rapidinho. Davi foi ungido rei.
Mas sabe, teve perseguição de Saul durante anos, até Davi assumir o ministério dele. Você está sofrendo perseguição? Continue. Faça igual Davi, não se levante contra ungidos do Senhor. Faça o que Deus te mandar fazer e o próprio Deus vai cuidar de tudo. Aleluia. Paulo, amados, foi um perseguidor da igreja. E eu imagino que Paulo, muitas vezes, quando ele estava caminhando, ele vinha aquela sensação, mas eu persegui o povo, eu matei não sei quantos cristãos. Você errou no passado? Eu já errei, viu? Aleluia, já errei, está tudo bem, já me arrependi e continua a minha chamada. Paulo cometeu muitos erros no passado, mas Paulo foi um dos homens de Deus mais usados para escrever o que nós precisamos aprender nessa época. Jesus, queridos, foi desprezado pela sua própria família dentro da sua casa. Você já foi desprezado? Porque, queridos, essas três coisas é o que mais tem parado o povo de Deus. Perseguição, erro do passado e desprezo. Mas esses homens que avançaram, passaram por tudo isso. Então, se eles passaram, eu e você podemos passar. Eu e você podemos prosseguir, eu e você podemos continuar a nossa carreira. Amém? Porque, queridos, a Bíblia diz em Mateus 28, que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos no barco, o Todo-Poderoso está conosco. Amém? Então eu queria que você dissesse assim: o meu Deus é grande e nada vai me parar. Eu vou prosseguir a minha carreira. Não importa as perseguições, não importa os erros do passado, não importa se as pessoas me desprezam, não importa se as pessoas, o que elas estão fazendo, eu vou continuar a minha carreira. Amém? Então, glória a Deus, foi uma honra estar com vocês. E o desejo do meu coração é que você continue avançando e entendendo que todos nós passamos por tudo isso. Mas a diferença entre o que chega e o que não chega é o que nós fazemos na nossa caminhada. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que o melhor é o fim das coisas do que o início. Não importa a gente correr tão bem a nossa carreira e terminar mal. Se no percurso da nossa carreira houve erro, houve problema, ajusta, querido. Termina a sua carreira. Termina a sua carreira com sucesso. Para que eu e você possamos receber a coroa da vida. Amém? Então, glória a Deus. Rafael.